de exercício que eu passei na última aula, que foram as páginas 51 e 52, falando sobre poema. Tá? Então, página 51, nós vamos fazer a leitura do poema Vento Perdido. Agora, leia o poema e descubra do que ele trata. Então, vamos prestar atenção aí. Vou pedir para João Pedro começar a leitura. Vamos lá, João. João. Vai então, Renan. Vento perdido. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Muito bem. Vai. Bom dia, tia. Que página que vocês estão? Bom dia, Daniel. 51. 51 no livro de produção de texto. Vai, Ana Bárbara, segunda estrofe. Vem que vem cantar, vem que vem sombrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou, quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Muito bem. Vai, Caroline. Caroline ainda não respondeu. Vai, então... Breno. Peraí, tem que estar abrindo o livro aqui, tô dormindo. Oi? Qual página, professora? 51. É a terceira Produção de estrofe, né? Isso. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho. Pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Continua Diana. Diana, Oi, tia, minha internet tá travando muito. vê se você consegue ler essa estrofe aí para fechar. Tá bom, como é? Acho que não, né? Então, Ana Clara. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento que vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento. De um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Muito bem. E aí, na página 52, no número 4, está assim: leia o verbete da palavra vento extraído de um dicionário. Nas nossas aulas, quando não eram online ainda, né? Eram aulas gravadas, eu expliquei o que é um verbete, né? O verbete é a palavra do dicionário e seus respectivos significados. Uma palavra ela pode ter um ou mais significados. No caso da palavra vento, na página 52, quantas acepções, quantos significados essa palavra tem? 4. 4. E a gente percebe isso através dos números, né? Que são referentes aos sentidos da palavra. Tudo isso aí, pessoal, a palavra vento e seus respectivos significados recebe o nome de verbete. Então, na letra A está assim. Acabamos de responder, né? Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Olhando a numeração. Isso aí. Então, são duas perguntas. Vocês vão dizer que 4 significados, não é isso? Sim. Que são identificados pelos números que ordenam cada um deles, né? Então são duas perguntinhas, 4 significados e através dos números que ordenam cada um deles. Tá aí na ordem, ó. Vento, 1, movimento natural do ar atmosférico. Aí depois vem 2, agitação do ar provocado artificialmente.
Vamos para o número 2. Oi, Licença, eu tive que sair, eu tô perdido agora. nós Qual é a estamos página? em 52. Letra B 52? agora. Isso, Tá bom. Obrigado. nada. Agora vamos lá, pessoal. Uma perguntinha aí de interpretação. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explique esse sentido. Qual é o sentido da palavra vento lá no poema? Ele está se referindo a quê? Ele está representando o quê, na verdade? O fenômeno da natureza. Mas que fenômeno da natureza? Vem que vem o vento, vem que sopra num momento. Vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Reparem que a repetição da palavra vem que vem cantar, vem que vem sobrar, justamente para representar aí esse som do vento. Mas a palavra vento no poema não adquire nenhum dos significados que aparecem nesse verbete. Qual é o significado de vento nesse poema? O vento está representando a passagem de quê? Alguém já falou que é o fenômeno da natureza, mas que fenômeno? Ar. O tempo, tá? O vento representa no poema o tempo, tá? Responsável por transformar todas as coisas. Vem que vem o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho, vento que vai ventar. Tia, Ó, a última estrofe, que foi a Ana Clara que leu, ó, um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Ou seja, falando do tempo que não volta, né? Da brevidade das coisas. Então, o vento aí no poema está representando o tempo. Quem me chamou aí? estão pedindo para você repetir a letra A. Letra A são 4 significados identificados por números que ordenam cada um deles. Ó, o Daniel colocou aí no chat. Obrigada, Daniel. De nada, tia. E na letra Ô, B, Camila. oi. Ah, tá. Essa letra de agora, é isso que eu tô te perguntando. A Isso que letra eu te perguntei. B, no poema, o vento está representando o tempo, tá? O vento está representando o tempo. E qual é o significado dele aí no poema? Ele é o responsável, o tempo, né? Ele é o responsável por transformar as coisas. E na letra C, que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Um efeito poético, né, pessoal? Um efeito poético no texto. Reparem, como eu falei, a repetição da palavra vem dá esse ritmo, essa musicalidade ao poema, né? Como se fosse aí o barulho mesmo do vento. Então, torna o poema, aliás, cria-se um efeito poético no texto. Nada mais que isso. Agora tem entrado mais pessoas. Aí qual vai ser a resposta da letra C? A letra C cria-se um efeito poético no texto. Ok, então. Né? Pelo vento aí, ter o sentido de tempo, né? De transformar as coisas. Então, cria-se um efeito poético. A palavra vento, na verdade, aqui no poema, ela não está empregada no seu sentido usual, no seu sentido denotativo. Né? Ela está sendo utilizada no sentido figurado.
no sentido não usual da palavra. E isso acaba conferindo o efeito poético no texto. Então, vamos lá, pessoal. Agora é com vocês, hein? Número 1. Explorando o poema. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Isso eu já comentei com vocês, né, quando expliquei aí sobre poema, versos, estrofes, poesia. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? Nós vamos voltar lá à página 51, observando as palavras, né, os adjetivos, enfim, para perceber se essa voz que fala, né, esse eu poético, é masculino ou é feminino. Vamos lá. Masculino, tia. Masculino, Renan. Quais palavras que você observou aí para chegar a essa conclusão? Já achei uma aqui. Já achei um também. Eu também já achei. Fala, Caroline. Eu achei montado. Montado, cadê? Lá em cima. Sim. Sim, certo. Mais que? Tia, eu tinha achado que ela. Acho que o áudio travou. É a internet, é a internet. Fala de novo, Daniel. Eu tinha achado que ela falou, vou procurar outra. No caso, se o eu lírico fosse feminino, seria montada num jumento. Mas tem outras palavrinhas aí também. Vamos ver. Distraído, tia? Isso, Renan, muito bem. Olha, na segunda estrofe, lá no finalzinho, quando ele diz assim, ó, quando eu estava distraído. Se fosse um eu lírico feminino, a palavra seria distraída, né? Tia, pode ser perdido lá embaixo? Eu ia falar isso agora, no último estrofe, tia. De um momento tão demais, de um vento tão perdido. É. Na verdade, aí, perdido tá concordando com o vento, na verdade. Vem que vai ventar, vem que vai voltar. Vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento. De um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido. Aí não, porque aí, na verdade, perdido tá caracterizando o vento mesmo. Então, pessoal, na verdade são essas palavrinhas. Distraído, montado, só, tá? Inclusive, eu tô vendo aqui que na letra B... Qual tinha distraído, montado e qual? Só tem essas duas. Inclusive, essa é a resposta da letra B. Acabei de ver aqui, ó. Cite alguns trechos que comprovem sua resposta. Além de responder que o eu lírico é masculino, a gente também acabou já falando a resposta da letra B. Tá? Então, trechos que comprovem sua resposta de que o eu lírico é masculino. Vou montado num jumento, aí vocês escrevam e coloquem esse trecho entre aspas, né? Porque a gente está retirando lá do poema, reescrevendo. Então, vou montando num jumento, montado. E quando eu estava distraído. Tia, eu só botei montado e distraído, tá bom? Cite alguns trechos. Você só colocou palavras, você não colocou o trecho inteiro. Tá com preguiça de escrever? O trecho, na verdade, é o verso todo. Então, ó, vou montado num jumento, e o outro verso, quando eu estava distraído. Na página 53, pessoal, no número 2, um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Descrever uma viagem ou uma grande aventura vivida, contar uma história ou recontar uma já existente, tentar capturar em palavras um momento particular, versar sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima e expor sentimentos, né? No caso do poema Vento Perdido,
Ele foi escrito com qual desses objetivos? O que vocês acham? Nós já vimos que a palavra vento, neste poema, foi empregada com outro sentido, né? Com o sentido aí de tempo. O tempo transformando todas as coisas. Então, tem a ver com qual objetivo? Bom, pessoal, vocês estão muito quietos. O quê, tia? Página 53. O poema Vento Perdido, tá? Foi escrito com qual dessas finalidades, com qual desses objetivos que foram citados aí nesses círculos de cores aí? Descrever uma viagem, Versar sobre uma Versar pessoa, sobre uma pessoa, um animal ou sobre sobre o clima. não. Tá falando sobre algum animal lá no poema? Sobre alguma pessoa? sobre o clima, o Eu vento. acho que é a Clima. primeira, laranjinha. Tá escrito descrever uma Sobre um viagem animal ou uma ou vida sobre o vivida. clima. Sim, mas, na verdade, vamos lá. Vento perdido. Nós vimos aí que vento perdido, na verdade, não está falando sobre o vento, sobre o clima, né? Mas está falando sobre o quê? Sobre o tempo, sobre coisas que, de repente, não voltam mais, sobre a efemeridade do tempo, sobre a passagem do tempo, sobre tudo isso aí, sobre os acontecimentos, sobre o efeito do tempo. Então, na verdade, dentre tudo que foi citado aí em cima, o poema ele foi produzido para expressar Sentimento. Sentimento. O mais pequeno tem a ver com o poema. O menor. Então, aí vocês vão escrever que foi produzido para expressar sentimentos. No caso aí, o sentimento do eu lírico, né? Diante da entendi. efemeridade, que significa a brevidade das coisas, como os acontecimentos passam rápido demais. Tia, fala devagar, senão eu não consigo memorizar, tia. Fala devagar. Fazer a sua resposta. Reparem, ó, novamente, na última estrofe, que foi lida por Ana Clara, tem uma passagem que revela exatamente aí essa efemeridade, essa brevidade do tempo, ó. Vento que vai ventar, apagando num momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Lembrando que a palavra vento está sendo usada no sentido figurado, na verdade ela está expressando o tempo, então aí está falando justamente sobre os acontecimentos, sobre os fatos de nossa vida que passam muito rápido e que não voltam mais, tá? Então, o objetivo do poema é expressar sentimentos. Agora, uma pergunta bem fácil, tá? O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Quantas estrofes há nesse poema? 4. 4 estrofes, muito bem. Letra B, como você identificou isso? É só vendo a separação entre os versos. Após cada bloco de É. texto, reparem que tem um Espaço. espaço. Né? É através desse espaço que a gente reconhece quantas estrofes há num poema. Então, vocês podem explicar aí com as palavras de vocês, tá? Após cada bloco de texto, há um espaço indicando a finalização de cada uma das estrofes. Camille, eu coloquei assim, ó, através do espaço que tem entre os versos. O espaço que tem, tá certo? Eu botei através do espaço entre os blocos. Coloca entre os blocos, José, ou então entre as estrofes, tá? Tá bom, obrigado.
Muito bem. Na letra C, quantos versos formam a primeira estrofe, que é a estrofe menor do poema, né? 4. 4 versos. Muito bem. Quatro versos. Letra D. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Não. Não. Olhem lá, pessoal. A primeira estrofe é menor, né? Com 4 versos. As outras... Aliás, tem uma outra estrofe aí que também possui 4 versos, que é a terceira. A última é bem Porém, grande. a segunda e a última são bem extensas, né? As estrofes são bem grandes. E aí, então, a resposta é não, né? Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. Não. Explique. Aí nós vamos ter que colocar o número de versos de cada uma. Então, ó, nós vamos dizer assim, que a primeira e a terceira, né? A primeira e a terceira estrofes apresentam 4 versos, cada uma. Ô tia, mas é para identificar na letra B? Não, nós estamos na letra D de dado. Tem uma pergunta e aí, ao lado, explique. Então, todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. Nós vimos aí que cada estrofe tem um número diferente. Que a primeira é menor, já a última é um pouco mais extensa. Então, a resposta é não. E aí está pedindo, explique. Aí nós vamos dizer que, no caso, a primeira e a terceira apresentam 4 versos, não é isso? Olha lá, tem a mesma quantidade de versos. A primeira e a terceira apresentam 4 versos. Agora, já a segunda e a quarta, vamos ver se elas têm o mesmo número de versos ou se têm números diferentes. Vou contar aqui, vocês contem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pessoal? A segunda e a última tem o mesmo A número de segunda tem 5. 5? A Não? segunda tem 9. Tem 9. Ah, é. Ó, Confundi. a segunda é bem extensa. Observe o espaço da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. É tudo isso aí. Ó, vou mostrar para vocês aí. A segunda é tudo isso aqui, ó, que eu coloquei uma chave. Então, a segunda e também a última Tem 9. apresentam 9 versos cada, tá? Então, essa é a explicação. A primeira e a terceira apresentam 4 versos cada. E a segunda e a última apresentam 9 versos. Posso passar? Pode. Não, tia, fala de novo. Ué, pessoal. Resposta fácil, fácil. Ué, tia, eu sou lerdo. A primeira resposta é não. E a explicação, primeira e segunda, 4 versos. Na primeira e terceira, não, Camille? Primeira e terceira. É, tia, primeira e terceira. Muito bem. Primeira e terceira apresentam 4 versos. Já a segunda e a quarta, 9 versos. Foi, tia, pode ir. Na letra E, diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? O poema ele apresenta um padrão Sim. fixo? Tem o mesmo número de estrofes, o mesmo número de versos? Não, Né? Como O assim? poema, Tá. o poema ele não apresenta um único tipo de estrofe. Nós vimos que a primeira estrofe tem 4 versos, a segunda já tem 9, então não tem um padrão estabelecido aí. Embora a gente tenha percebido que
são 2 estrofes com 4 versos, né? O que nós chamamos de quadra, mas isso vocês vão estudar mais para frente, o nome aí de cada estrofe, dependendo do número, da quantidade de versos. Mas há esse padrãozinho aí, né? 2 estrofes com 4 versos, que é chamado de quadra, e 2 estrofes com 9 versos, que é chamado de nona. Por isso que eu falei que sim, tia. Tá? Então, vamos montar uma resposta aí. Primeiro vocês vão dizer que o poema não apresenta o mesmo número de estrofes. Tá? Ou não apresenta um único tipo de estrofe. Porém, vamos colocar assim, que eu acho que vai ficar melhor. O poema não apresenta um único tipo de estrofe. Isso daí é letra E, né? Isso, letra E, página 53. Tá bom, obrigada. Nada. O poema não apresenta um único tipo de estrofe. Não é versos, não, tia? Não, estrofe. Vírgula. Porém, percebe-se um padrão vírgula, pois os dois tipos de estrofes utilizados vírgula. Aí nós vamos colocar o nome das estrofes, mesmo que... Camille, você pode repetir só da parte do porém? Sim. Porém, percebe-se um padrão, vírgula, pois os dois tipos de estrofes utilizados, vírgula. Agora nós vamos colocar o nome das estrofes, tá? Quadra e nona, depois de utilizados, vírgula. Quadra e nona, outra vírgula, para deixar isso em destaque, se repetem, como nós vimos lá, né? Existem 2 estrofes que se repetem pelo número de versos, né? A primeira e a terceira, que apresentam 4 versos, e a segunda e a última, que apresentam 9 versos. Então, pessoal, a resposta ficou assim, vou repetir. O poema não apresenta um único tipo de estrofe, porém, percebe-se um padrão, vírgula, pois os dois tipos de estrofes utilizados, vírgula, quadra e nona, vírgula, se repetem. Na página 54, número 4, vocês vão fazer em casa e vão me falar na próxima aula. Tá pedindo uma pesquisa, ó. Pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada um deles. Então, aí, poema 1 e poema 2. Eu vou pedir que vocês coloquem o nome do poema que vocês pesquisaram, né? Dessa linha aí. E aí, ao lado, vão indicar o número de versos e estrofes. Isso de 2 poemas. Então, essa resposta é pessoal, vai ficar para a próxima aula.
Vocês farão essa pesquisa aí em casa, pode ser na internet ou em livros, indicando o nome do poema, a quantidade de estrofes e de versos, tá? E aí nós vamos para o número 5 agora. Eu pensei que já tinha acabado, mas eu fui ver a hora. Não, a gente vai adiantando. É que parece que você estava se despedindo da gente agora. É porque geralmente eu falo o exercício de casa por último, né? Quando a É. aula tá dando. Mas não, porque eu me deparei com esse exercício aqui no meio, né, desse exercício que nós estamos fazendo, e não dá para fazer agora, né? Porque vocês vão precisar pesquisar, olhar livro, ou então pesquisar no Google, e aí vai tomar um tempo se fizermos isso agora. Então, esse 4 aí fica para casa. No número 5, alguns poemas podem apresentar rimas. Também falei sobre isso. Releia a primeira estrofe do poema. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento. Vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Vento, momento com jumento. Muito bem. Então, as rimas ocorrem entre o final do primeiro, não é isso? Do segundo e do terceiro verso. Olha lá. Qual é o som semelhante que há em um e em outro? Tô. Ento, reparem. Essa parte da palavra repete nas palavras vento, momento e jumento. Então, ento. É isso aí que faz a rima do poema, tá? Os sons semelhantes que podem ocorrer no final de cada verso, como nesse aí que nós estamos vendo, ou no interior do poema, que é quando acontece mais no meio. As palavras estão mais no meio e aí elas se combinam. Então, pessoal, vocês vão dizer que as rimas ocorrem entre o final do primeiro, do segundo e do terceiro. Letra B. Agora, observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Então, nós vamos ter que voltar lá no poema. A primeira palavra é cantar, que está na segunda estrofe. Nós vamos verificar quais palavras rimam com cantar. Vamos voltar lá na segunda estrofe. Cantar, sobrar, voltar. Muito bem. Ventar. Cantar vocês não precisam repetir, né? Porque é a palavra que está sendo pedida aí. Então, nós vamos colocar sobrar e voltar, não é isso? E ventar. Ventar também tem. Mas nessa estrofe, não. Ah, não. Nessa não. Então, nessa segunda estrofe, as palavras que rimam com cantar são sobrar e voltar, não é isso? Sim. Então, sobrar e voltar. É só da segunda estrofe. Agora vamos para carregou. Carregou também aparece na segunda estrofe. E aí vocês vão ver com qual palavra ela rima. Na segunda. Passou. Só essa. Carregou, passou. Isso aí. Então, só passou. Agora, sonho, que está agora na terceira. Medonho. Só medonho? Uhum. Sim. Sonho, medonho. Até porque a estrofe é pequenininha, né? Então, medonho. Agora, na quarta estrofe, as palavras que rimam com ventar. Voltar. E o ventar se repete. Cadê? Olha lá. Então, a gente vai colocar ventar de novo,
porque ele aparece no terceiro verso. Voltar e ventar, tá? Voltar e ventar. E a última palavra aqui é momento, que encontra-se na quarta estrofe. Arrependimento. Arrependimento. Momento com arrependimento. Pessoal, eu falei na aula de poema que nem sempre a rima acontece nos poemas. Quando o poema não apresenta versos que rimam, nós chamamos esse poema de quê? Alguém sabe? Versos brancos. Quando os versos não rimam, não tem sons semelhantes. Versos brancos. Verso desconexo. Versos brancos, tá? Nós dizemos que um poema em que os versos não possuem rima, não tem sons semelhantes, nós dizemos que o poema possui versos brancos, tá? Então, versos brancos, quando um poema não tem versos que rimam, ok? Agora vamos falar sobre o ritmo. O ritmo, né, do poema pode ser marcado pela repetição de determinadas letras e ou palavras, da rima, da pontuação, da pronúncia mais intensa de certas sílabas e também da posição das palavras. O ritmo é que dá a musicalidade no poema, tá? E aí, no número 6, está assim, falando sobre ritmo. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. Como nós vimos aí, pode ser marcado pela repetição de determinadas letras ou palavras. No poema Vento Perdido, que letra é essa que se destaca no poema, dando ritmo a ele? Vamos lá, pessoal, mole. Vento. Qual é a letra que se repete aí por várias vezes? Vem. V, né? A letra V? É. V. Até a palavra vem também pode ser, porque a palavra vem aparece em todas as estrofes, né? Sim. E como o ritmo pode ser marcado pela repetição de uma determinada letra ou de palavras também. Então, vocês podem colocar V, mas se colocaram vem também tá certo, tá? O que a repetição dessa letra, no caso do V, sugere? Vamos ver se vocês acertam. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento. Vou montando no jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que sopra. Esse V está sugerindo o quê? Vamos voltar lá. Não entendi a pergunta. O vento está vindo? O que a repetição dessa letra, da letra V, sugere? Qual é o sentido? Vamos Que o voltar lá vento está vindo? Pro vento vir. Pra rimar? Não sei. Ele vai e volta. Página 51, vamos lá. Vento perdido. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer. Esse V sugere o som o quê? O som produzido por quem? Vento? Pelo vento, tá? Então, a repetição da letra V sugere o barulho do vento. Posso passar para a página 55? Pode. Página 55, letra C. Além da repetição de uma letra, no poema há a repetição da expressão vem que, eu acabei de ler, né? Explique qual efeito ela causa no poema. E aí, gente, que efeito? Lembrando que a palavra vento aí está sendo empregada no sentido de tempo, no sentido de
efemeridade, brevidade das coisas, que é a passagem do tempo, os momentos que vão e não voltam mais. Então, essa repetição aí no poema, vou voltar lá. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer. Sugere o quê? Qual é o efeito? Qual é o sentido aí? Está representando o quê? Esse vem que vem, essa repetição. Sugere o quê? Que o vento vai e volta? Não. No O caso, tempo se passando? Isso aí. Quem respondeu? Daniel. Isso aí. Exatamente isso. Esse recurso, essa repetição, vem que vem, é para enfatizar, para destacar a passagem do tempo, tá? Então, Do tempo? Sim, para destacar, para enfatizar a passagem do tempo. Porque, na verdade, nós vimos aí nas questões anteriores que a palavra vento está empregada em sentido figurado. Na verdade, vento aí significa tempo, passagem do tempo, tá? Então, esse recurso de repetir a expressão vem que vem é para enfatizar, para destacar a passagem do tempo, como o Daniel falou. Na número 7, praticamente eu já respondi, tem a ver também com a letra C. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima, né, dos sons semelhantes e do ritmo, que é, no caso, essa repetição das letras V ou da palavra vem? Qual é o efeito criado? Essa repetição visa mostrar o que aos leitores? Quase a mesma resposta, gente. Que o vento vai e vem. Que o vento É que o sempre... vento vai e vem. O que vai? O que O vai? vento. O vento. Não. Vai O embora. passado. O passado. O Ah, tempo. não. Vocês vão dizer que, no caso, esses recursos, a rima e o ritmo, contribuem para os efeitos de sentido do texto Para os efeitos do quê, tia? de sentido do texto, vírgula, visando mostrar aos leitores, que o vento representa a passagem do tempo. Repete, por favor. Sim. Então, ó, esses recursos, que recursos? Rima e ritmo. Esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, vírgula, visando mostrar aos leitores
que o vento representa a passagem do tempo. E para finalizarmos, vamos fazer o número 8, que dá para fazer rapidinho. Leia o poema a seguir. Observe que o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Os sonhos do Saci. Yasmin Rezende, lê a primeira estrofe para mim, por favor. Saci pererê. Sacoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata. Vai, Rebeca. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita. Vai, José. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho. Mas calma aí. É Saci lá no sítio. Não, é de baixo daquele Rebeca acabou de ler. Tá vendo a letra B aí? Ah, sim, eu pensei que tinha sido a Rebeca tinha lido a B. Então, vamos lá. Saci lá no sítio, apronta um sururu. Saci em seu sonho. Vai. Ah, continua? Você também? José. Gente, o áudio tá... Vai, José. Tem alguém me escutando? Sim, dá pra te escutar, cara. Agora voltou. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho. Professora. Não. Lá na letra B, José. Lá na letra B, embaixo da letra A. Saci lá no sítio, apronta um sururu. Saci em seu sonho. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho. Serelepe. Saci em seu sonho. Isso. Vai, Essa palavra na Lucas. minha vida, Lucas Felipe. serelepe. Serelepe. O que é para fazer na Vai, questão da Lucas. página? Nós estamos na página 55, lendo o poema. Tá, mas na primeira parte da página, o que tem que fazer? Ah, Lucas, depois você vai ter que rever aí a aula, porque a gente já tá lá no número 8. Eu escrevi o número 7 não tava no chat, acompanhando, se você não? quiser. Eu tava na outra página fazendo. Tia, o José escreveu a resposta no chat do número 7. Ó, Daniel colocou lá. Não, foi José que colocou. José, agora que eu vi aqui. Obrigada, valeu, José. Lucas tá lá no chat. Valeu, mano. Obrigado. Então vamos continuar aí. Deixa eu ver quem. Arthur. É bem mais moleque, Saci lá na selva, salta e samba, só Saci, lá na selva. Tudo bem. Vai Saci na relva. Agora, Gabriel Cabral. Com quem sonha o Saci? Saci com quem será? Eu sonho com duas pernas. Muito bem. Que triste. Tem uma vírgula aí, eu achei até que tivesse continuação, pessoal. Mas não tem não, né? Às vezes Acho que é a uma gente que tem que parte. continuar. Hã? A gente que tem que continuar. Tem uma linhazinha aí? Mas essa linha aparece na letra A, na letra B. Será que é para continuar? Vamos ver aí nos exercícios. Não sei, tia, acho que é a parte de baixo, que é a letra E. Essa estrofe é a letra E. Agora já entendi. Ó. Ai, você Repararam que embaixo de cada estrofe tem uma letra com uma linha? Sim, é para botar aí embaixo. Em cada estrofe está faltando um verso, que está agora no exercício. Nós vamos identificar qual é o verso que está faltando em cada estrofe. Vamos lá, ó. Alguns versos foram suprimidos, ou seja, foram retirados propositalmente e indicados por letras. Relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Por isso que tem uma vírgula aí, né, no final do último verso, acabou com uma vírgula. Eu falei, ué, cadê o restante? Então, vamos ver qual é o verso que se encaixa em cada estrofe, fazendo a rima aí. Tia, posso falar?
O Ah, tá. primeiro E termina. toca em uma canção. Certo. E toca uma canção. No caso, vai rimar sabichão com canção. Certinho. Então, vocês vão colocar aí no círculo, letra A. Agora vamos ver a letra B. É bem mais Sonha que risonho. dá dó. Hã? Não, é bem mais risonho. Ah, não, tô Saci, seu viajando. Não, sonho não, é é bem mais C. Eu risonho. sei, mano, eu sei, eu Não, falei não, não. errado. Calma aí. Tem que rimar com a segunda, mano. Apronta um sururu, Dança o cururu. dança o cururu. Isso aí. Então, lá no círculo de dança o cururu, letra B. A C que é o que eu falei, provavelmente, eu acho. Aí na letra C, É sonha que dá dó, eu acho. Eu acho que é bem mais risonho. sim, isso aí. É o que? É bem mais risonho. Risonho. Sonho com risonho. E depois, na letra D. Letra D. Vamos lá. Saci lá na selva, salta e samba só. Salta e samba só, rima com o quê? Sonha que dá dó. Sonha que dá dó. Então, sonha que dá dó, letra D. E letra E, que é o último. Saltando de lá para cá. Isso aí. Saltando de lá para cá. Saci, com quem será? Eu sonho com duas pernas, saltando de lá para cá. Muito bem. Tia, mas eu acho que se o Saci tivesse duas pernas, não ia ter graça ele ficar pulando. Então ficou assim, pessoal. Sonha que dá dó, letra D. E toca uma canção. Caraca, vocês são muito bons Letra de A. rima. É bem mais risonho, letra C. Dança o cururu, letra B. E saltando de lá para cá, letra E. Certo? Aí vocês vão marcar aí, além daquela questão que ficou para casa, da página 54, né? O número 4 da página 54 ficou para casa. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. E, além do número 4, vocês vão marcar aí para casa, para a próxima aula de redação, as páginas 56. 56, na verdade, é só leitura. 57. Hoje é 19, né, pessoal? 19, 16. Então, E 58. deixa eu ver aqui. Não, na 58 não tem nada, não. Agora, Ô, Camille, as frases Oi. de baixo é pra numerar? qual? As frases ali embaixo do Letra C? poema, você sabe numerar? Você quer dizer se precisa reescrever? Não, tipo, onde você usou essas frases aqui, tem que botar a letra A, a letra B, a letra C. Não, só lá mesmo, onde a gente colocou as letras. Só ali. Ô, tia, eu fiz ao contrário. Eu só botei as. Tá Só bom. botei, eu não escrevi, não. Tem problema? Não precisa escrever, não. É só para completar com a letra mesmo. Que aí a gente já sabe qual verso que se encaixa em cada letra. Não precisa escrever, não. Tá? Então, pessoal, é página 57. Na verdade, vocês vão ler a 56, né? O poema começa na 56. Vão fazer a 57. E vão fazer também a 63 e a 64, que é referente a figuras de linguagem, comparação e metáfora. Eu pulei aí algumas páginas porque vocês vão perceber que vem falando sobre outras figuras de linguagem que nós ainda não aprendemos. Então, eu pulei aí algumas páginas. Então, ficou. Número 4, da página 54, tá? Que é para pesquisar o poema e dizer a quantidade de versos e estrofes. Página 57. E páginas 63 e 64, certo?
Anotaram? Não, tia, repete, por favor. Ai, meu Deus, agora que eu fechei o livro. Número 4. Número 4 da página 54. Creio que esse número vocês já anotaram, porque eu falei já tem um tempinho. Então, 4 da página 54. Página 57. Tudo no livro de produção de texto. Página 57. Desculpa, Camila, minha irmã tá gritando aqui que ela tá chamando minha mãe. Tia, Ribeiro tá perguntando se você não vai fazer chamada. Vou, mas eu tô repetindo aqui as páginas para colega. E páginas 63 e 64, tá? Alguns eu já marquei presença. Se quiser pode sair, eu não sei se vocês têm outra aula agora, tá? Professora, Na verdade, eu não sei se você marcou minha presença, então vou continuar. Que página pra casa? Pessoal, põe aí para Lucas as páginas, porque eu já falei um montão de vezes quais são as páginas, senão a gente vai ficar aqui até quase 9h20. Faz a chamada de novo. Então, olha só, eu vou chamar só quem eu não marquei presença, porque alguns já estavam aí antes da aula ser gravada, eu marquei a presença. Arthur, tá aí? Presente. Daniel? Eu. Ellen, não. Gabriel Cabral? Aqui. Gabriel Maurício? Também não. Gabriel Ribeiro? Presente. Gabriel Soares? Presente. Júlia Rodrigues? Presente. João Gabriel? Aqui. João Pedro eu já tinha marcado. José? Presente. Júlia da Costa? Júlia da Costa. Tá no chat, tá no chat. Aqui. Laís, não, né? Rafaela? Presente. E Vitória. Vitória tá aí, não? Não, Igor? não. O restante, pessoal, eu já tinha colocado presença, porque foram os primeiros que entraram aí antes da aula ser gravada, tá? Vocês têm mais alguma aula agora?